O professor catedrático Pires Manso já reagiu à providência cautelar interposta pelo município de São Pedro do Sul na última sexta-feira. Miguel Barros. Eu lamento que os políticos estejam a aproveitar deste trabalho e o estão a fazer. Mas, quer dizer, estou a ver o que é que agora justifica a não ser a proximidade das eleições, que justifica esta tomada de posições e este radicalismo da parte dos políticos. Foi nestes termos que o professor catedrático da Universidade da Beira Interior, Pires Manso, reagiu à tomada de posição do município de São Pedro do Sul e do seu presidente António Carlos Figueiredo face à divulgação de um estudo assinado por ele, recentemente divulgado, sobre o desenvolvimento económico, social e de bem-estar dos municípios portugueses. A tomada de posição por parte da Câmara Municipal de São Pedro do Sul e do seu presidente materializou-se, como já foi noticiado pela Rádio Lafões, na interposição de uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, visando a não divulgação deste estudo. Recorde-se que este estudo estabelece um ranking de 278 municípios portugueses relativamente, como já foi dito, ao seu desenvolvimento económico, social e de bem-estar, de acordo com dados obtidos em 2006 e utilizando cerca de 50 variáveis diferentes, como, por exemplo, equipamentos de comunicação, saúde e educação, infraestruturas básicas, cultura e lazer, segurança, ambiente, dinamismo económico e mercados profissionais. Neste ranking, projetado pelo estudo, São Pedro do Sul aparece na posição número 261, Vozela na posição 250, Oliveira de Frades no número 114, Castro Daire no número 266, estando o concelho de Sinfãs a ocupar o último lugar. Na conferência de imprensa, onde deu conta da interposição da providência cautelar, António Carlos Figueiredo, presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, baseando-se no facto de terem existido 2 estudos no espaço temporal de 2 anos, com grandes oscilações entre eles, e apresentando alguns exemplos, referiu que, na sua opinião, não era necessário ter preparação científica para perceber que o estudo, segundo ele, é totalmente arbitrário. Não é necessária preparação científica ou sequer inteligência mediana para concluir tratar-se de um trabalho totalmente arbitrário, aquele que permite concluir que variáveis do desenvolvimento social e económico podem alterar-se em 2 anos. O Conselho do Crato evoluiu de tal modo em termos sociais e económicos que em 2 anos deixou para trás Braga, Setúbal e a maioria das capitais do distrito. O Conselho de Almeida, em 2 anos de desenvolvimento económico e social, ultrapassou, por exemplo, a Póvoa de Varzim, Tomar e Vila do Conde. A Guiar da Beira, outro exemplo, em 2 anos teve um desenvolvimento económico e social tal que lhe permitiu ultrapassar 123 concelhos. Nem mesmo o simpático Conselho de Penedono resistiu em 2 anos de desenvolvimento a deixar para trás, por exemplo, o Conselho de Chaves. Criticando duramente Pires Manso e o técnico superior economista Nuno Simões, que assinaram o estudo, António Carlos Figueiredo sublinhou que, segundo ele, este estudo deveria envergonhar a própria Universidade da Beira Interior, considerando-o patético e, na sua opinião, uma obra de comediantes. É hora de dizer a estes senhores, a quem o Dr. Ruas chamou de trabalho de padeiro, mas eu diria que é de comediante, que não passa de um comediante, de deixar de brincar, afirmando e demonstrando neste estudo, que é, ao fim e ao cabo, uma brincadeira, que os concelhos do interior do país estão à frente dos concelhos do litoral. Isto é fantasioso e pretende, não sei se beneficiar ou prejudicar uns ou outros concelhos, ou se é, pura e simplesmente, um estudo patético que deveria envergonhar a Universidade da Beira Interior. António Carlos Figueiredo garantiu também que a providência cautelar imposta não resulta de nenhum incómodo político, sendo, na sua opinião, um ato de solidariedade com o Concelho de Sinfãs. Esta providência cautelar não resulta de qualquer incómodo político, resulta, e penso que meus colegas também deveriam pensar nisso, um ato de solidariedade com Sinfãs, que foi classificado como o concelho menos desenvolvido do país. Por outro lado, o presidente do Executivo Camarário sampedrense colocou em questão a autoria material deste estudo. Eu duvido que tenha sido o Dr. Pires Manso que fez este estudo. Encomendou alguém, não sei se alunos, se estagiários. Eu não acredito que ele sequer o tenha visto, porque perante estas aberrações, destes crescimentos doidos em 2 anos e estas ultrapassagens, é evidente que se ele tivesse visto, basta confrontar-nos com a realidade. António Carlos Figueiredo aproveitou para adjetivar, na sua opinião, este mesmo estudo. Fantasia, infantilidade e falta de senso. Depois destas afirmações do presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul e confrontado com as mesmas, o professor Pires Manso, que, como já foi dito, assinou o estudo, lamentou que, na sua opinião, este estudo esteja a ser aproveitado pelos políticos para fazer, segundo ele, chacota política. Eu lamento que os políticos estejam a aproveitar deste trabalho e a fazer chacota política. Lamento que aconteça isto, porque isto é um trabalho sério e acima de tudo, nós queremos também, de alguma forma como ele, também animar um pouco o debate, quer dizer, dar alguns elementos que possam ajudar as pessoas a entender os concelhos onde vivem. Mas, efetivamente, gostaria que isto fosse usado num sentido civilizado e não propriamente em termos de chacota política, onde
alguns municípios, efetivamente, o estão a fazer. Pires Manso, apontando ainda para o facto dos políticos estarem a direcionar, na sua opinião, o tiro para a pessoa errada, sublinhou o facto do estudo ser, segundo ele, um alerta para a união de esforços dos políticos no sentido de obrigarem o poder central a fazer uma discriminação positiva no interior do país. E para a necessidade, efetivamente, de os políticos até unirem esforços no sentido de obrigarem os poderes centrais, o governo central, a discriminar positivamente o interior. Deveriam aproveitar estes estudos para, junto ao governo, requererem, efetivamente, isenções de tanto determinadas medidas positivas que estimulassem, discriminassem positivamente o interior. Eu dá uma ideia que os nossos políticos, efetivamente, estão a encaminhar o seu tiro para a pessoa errada. Quer dizer, este nosso estudo eu penso que é um estudo de alerta que pretende chamar a atenção precisamente para essas situações. Portanto, há que fazer alguma coisa no sentido do país não continuar assim adiado, no sentido de estimular um crescimento equilibrado de todo o país e não apenas do litoral e do Algarve. Pires Manso, professor catedrático da Universidade da Beira Interior e responsável por um estudo sobre o desenvolvimento económico, social e de bem-estar dos municípios, a falar sobre as declarações de António Carlos Figueiredo, presidente do Executivo Camarário de São Pedro do Sul, que interpôs, na última sexta-feira, uma providência cautelar para impedir a divulgação do mesmo.